Obrigado, Jesus. Obrigado porque vieste até nós. Obrigado pela tua presença neste lugar. E nós convidamos o teu Espírito Santo a tomar o controle, o primeiro lugar, a direção, Deus. Tudo aquilo que nós queremos fazer, nós não queremos fazer por nós e para nós. Nós queremos fazer para ti e por ti, Senhor. Revela-nos, Deus, mais e mais este ato maravilhoso foi o facto de teres vindo até nós e teres, Senhor, morrido em nosso lugar para nós encontrarmos vida e propósito em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Diz a pessoa que está ao teu lado: eu gosto do teu sorriso. Eu gosto do teu sorriso. Não sei se é possível. Já acendemos ali. Amém? Quantos gostam? Vocês podem tomar os vossos lugares. Bem-vindos a todos. Amém? A luz está gradualmente a aparecer. A gente vai vos vendo. Quantos gostam nesta altura de Natal de tirar uma fotografia natalícia de família? Hein? Nós conseguimos a semana passada tirar uma fotografia de família. Normalmente é quase impossível. Porquê? Porque estamos sempre a correr para a igreja, estamos sempre com muitas coisas na nossa mente para fazer, mas é aquele dia que nós temos que parar e dizer: vamos tirar uma fotografia de Natal. Porque quando nós chegamos, já chegamos com a gravata fora do sítio, já chegamos todos desengonçados. Então, normalmente, nós não conseguimos tirar uma foto todos juntos, mas a Filipa disse: não, para tudo, 10 segundos, nós temos que tirar uma fotografia de família. E hoje gostava de vos mostrar algumas fotografias de família. Esta eu chamo o retrato de uma família longa, uma família comprida, amém? Ali uma escadinha quase perfeita e mais 2 nos braços. Então, inspirem-se, né? Inspirem-se. Famílias longas, abençoadas. Número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, vamos para a mesa. Número 6, número 7. Bênção. Esta é a família crazy, chamada família meio crazy. Aqui está um bom retrato de família. Temos mais, este retrato de família, né? Aqui, uns presentes, uns presentinhos. Esta é a família do sorriso, né? O rapaz fez um sorriso daqueles muito bons. E esta é a família fofinha, né? Família fofinha. Dá para perceber qual é o desenho animado favorito, não sei se do pai, se do filho, né? E esta foi a fotografia que nós conseguimos tirar. Esta foi a bonita. Depois mostrem lá as reais. São estas aqui. Vamos embora. E fomos. Então hoje gostava de vos falar sobre o retrato de Natal. E já podes pôr aí o retrato do primeiro Natal. E gostava de vos convidar a abrir comigo no Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. E diz assim a palavra de Deus: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Gostava ainda de vos ler Mateus capítulo 1 e verso 1, e vou saltear alguns versículos, porque é a genealogia, não é? A árvore genealógica de Jesus. E como é longa, eu vou resumir em alguns personagens. Diz: esta é a lista dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi, que era descendente de Abraão. Diz no verso 5, Salmão, que foi pai de Boaz e a mãe de Boaz foi Raabe. Boaz era o pai de Obed e a mãe de Obed era Ruth. Obed foi o pai de Jessé, que foi o pai do rei Davi. Davi e a mulher que tinha sido esposa de Urias foram os pais de Salomão. Mais para a frente, diz: Jacó foi o pai de José, marido de Maria, e ela foi a mãe de Jesus, chamado o Messias. Então hoje gostava de vos falar um pouco sobre o retrato da família de Jesus. Quem é que aparece no retrato da família de Jesus? Normalmente nós gostamos de ver lá José, Maria, muito bonitos, muito elegantes, muito simpáticos. Os pastores, os magos, o menino muito reluzente, muito bonitinho, muito gorduchinho, né? Mas, na verdade, se nós olharmos para o retrato da família de Jesus,
ela contém alguns personagens bem interessantes que eu gostava que nós pudéssemos meditar um bocadinho neles e perceber que aquele que foi o único que podia escolher a sua família, ele escolheu personagens talvez um pouco caricatos, no mínimo, não é? Nós podemos escolher muita coisa, mas há uma coisa que nós não podemos escolher, é a família que nós nascemos, não é? Nós não podemos escolher a família que nós nascemos. Nós nascemos e temos que lidar com essa família. Mas Jesus, ele pôde escolher a família onde nasceu, porque ele é Deus e diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então ele podia ter escolhido a família talvez mais nobre, talvez uma família, né, Herodes o Grande, fosse uma boa possibilidade. Uma família talvez de intelectuais, talvez a família dos magos, talvez uma família de estudiosos, mas ele escolheu na sua árvore genealógica, nos seus antepassados, pessoas caricatas, no mínimo. E uma delas, Mateus 1:1, diz que os antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi, que era descendente de Abraão. Aparece aqui no retrato de Jesus, do Natal, Abraão e Sara. E quem era Abraão e Sara? Abraão era pagão, ele não sabia muito acerca do Deus verdadeiro, e Deus aparece e fala com ele e diz: sai da tua terra, do meio dos teus parentes, e vai para a terra que eu te mostrarei. E diz que Abraão, pela fé, ele sai da sua terra, e a Bíblia fala que ele era um homem com muitas coisas, era um homem rico, que tinha muito gado, mas ele sai da sua zona de conforto e ele vai para uma terra desconhecida. Ele torna-se um forasteiro, não é? Ele torna-se alguém que segue à procura de uma terra que Deus lhe haveria de mostrar. E Deus faz-lhe algumas promessas interessantes. A primeira é: eu te abençoarei e tu serás uma bênção. E outra promessa, Deus muda o nome de Abraão para Abraão, que significa pai de uma grande nação. Uma das coisas que Abraão e Sara não tinham era filhos. E eles desejavam muito ter filhos. Mas eles não tinham filhos e eles clamavam a esse Deus. E Deus faz-lhe uma promessa interessante. Diz lá em Gênesis: vou multiplicar grandemente a tua semente e não serás mais Abraão, mas Abraão, pai de uma multidão. Vou multiplicar grandemente a tua descendência. A tua descendência será tanta como as estrelas no céu. E esta é a parte bonita, não é? Eu acho que Jesus fez uma boa escolha, escolher Abraão. Era alguém idóneo, alguém com fé, alguém que obedeceu. Mas a Bíblia não esconde que Abraão e Sara precisavam de um Salvador. Eles não eram essas pessoas perfeitas que nós às vezes gostamos de acreditar. A Bíblia revela a cobardia e o medo de Abraão. Abraão, para defender a sua pele, ele diz que Sara é sua irmã. 2 vezes. Abraão, ele muitas vezes desanimou e ele diz: Deus, eu não consigo. Eu não consigo acreditar que Sara e eu vamos ter um filho. Nós já temos 90 e tal anos, já não há hipótese alguma. E diz que Deus enviou alguns anjos e para confirmar esta promessa, e ele riu-se. E Sara, que ouviu a conversa, riu-se. Porque os anjos disseram: daqui a 1 ano tu terás um filho. E ele riu-se, e aquele riso não era de alegria. Era um riso de, tipo, nem pensar. Isso é que não dá. Nem Deus pode fazer isso, não é? Então, nós encontramos aqui um personagem que é verdade que é chamado o pai da fé, mas é uma fé que teve que ser construída. É uma fé que teve dúvidas, é uma fé que questionou, é uma fé que riu, mas apesar dos seus medos, apesar da sua cobardia, muitas vezes Jesus, ele convidou Abraão e Sara para fazerem parte do retrato de família de Jesus. Outra personagem, outro casal que nós encontramos nos antecedentes de Jesus é Raabe e Salmão.
Não é salmão, toda a gente gosta de salmão, é bom, é agradável. Bacalhau, para quem gosta mais, salmão. Não é esse salmão. Salmão, ele era esposo de Raabe. E quem era Raabe? Talvez nós conhecemos já, nós ouvimos falar quando Josué, não é, foi conquistar a terra prometida. Diz que nas muralhas de Jericó vivia uma prostituta chamada Raabe. E essa prostituta, ela recebeu os 2 espias e os salvou, né? E ela fez com que eles pudessem descer da janela e assim eles não foram apanhados. E ela disse uma coisa: olha, eu conheço o vosso Deus. Então, quando vocês vierem conquistar esta terra, lembrem-se de mim. E eles fizeram uma promessa e disseram: se tu colocares um lenço, né, vermelho na tua janela, esta parte da muralha vai ser protegida. E todos da tua casa, toda a tua família tem que estar dentro da tua casa, senão vai ser destruída. E esta mulher tinha uma fé, eu acho que uma fé bem maior do que Abraão. E não é por acaso que ela entra em Hebreus 11, onde há uma lista dos heróis da fé. Se nós tivéssemos que escolher a família de Jesus, Jesus é conhecido por quê? É conhecido como alguém cheio de compaixão. É conhecido como alguém perfeito, alguém com moral, alguém que pregou o amor, alguém que era justo e verdadeiro. Será que nós iríamos escolher uma mulher imoral, uma mulher que não era bem vista para pertencer à linhagem do Salvador, Jesus, o Filho de Deus? Mas Jesus escolheu. Jesus escolheu Raabe para que da linhagem de Raabe nascesse o Messias. Da linhagem direta desta mulher viesse o Messias. E é interessante que o filho de Raabe chamava-se Boaz. E talvez nós já ouvimos falar a história de Boaz. Aqueles que não se lembram, ou aqueles que não têm isso em mente. Boaz, ele casa com Ruth, a Moabita. Ruth, a Moabita, também não tinha uma grande não tinha sangue azul, né? Não tinha assim muito boa reputação para que pertencesse ao retrato de família de Jesus. Ser Moabita significava ser imoral, ou ser de segunda classe. Porquê? Porque Ló, quando foi avisado para fugir de Sodoma e Gomorra, diz que a mulher de Ló, olhou para trás. Ele diz: fujam, esta cidade vai ser destruída. E ela olhou para trás e ela morreu. Ela ficou uma estátua de sal. Então, para as suas filhas, as filhas de Ló, para darem descendência ao seu pai, embriaga o pai, tem relações com ele, é um incesto, e daí nasce Moab. E da linhagem desta perversão para conservar a linhagem do seu pai Ló, nascem um povo que eram os Moabitas e que os israelitas os desprezavam porque eles vêm para já de um povo que escolheu uma terra pagã. Ló escolheu a pior parte. Ló não foi bom amigo, bom sobrinho de Abraão, e dali veio uma linhagem de gente desprezada. Mas Deus levanta uma mulher, Ruth, viúva, e ela segue a sua sogra e diz: olha, o teu Deus é o meu Deus. Onde tu fores, eu vou. E ela, por causa disso, ela regressa a Israel e ela encontra Boaz. E Boaz casa com Ruth e se tornam os bisavós do rei Davi. E sabemos que a Bíblia fala que Jesus é chamado o filho de Davi. É chamado o filho, e a linhagem do rei Davi diz que era uma linhagem que não teria fim. Porquê? Porque dali viria a linhagem de Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Então nós encontramos Ruth neste retrato, Boaz neste retrato, e o curioso é que na linhagem de Davi, se vocês repararam, não diz Davi e Batseba, diz Davi e a esposa de Urias. E parece-me estranho, no mínimo, que
quando Mateus estava a fazer o relato de Jesus, o Filho de Deus, e na verdade os evangelhos estariam ali para demonstrar aquilo que aconteceu, mas também para provar que Jesus era o Messias, para provar que Jesus era o Filho de Deus, porque é que eles metem lá, sublinhado, Davi e a mulher que tinha sido esposa de Urias, que foram pais de Salomão, diz lá no verso 6 de Mateus 1. E todos nós sabemos, não é? Davi foi um grande guerreiro, Davi matou Golias, Davi foi abençoado por Deus. Ele não era para ser rei, mas Saul começou a desobedecer a Deus, Saul se afastou de Deus e Deus levanta alguém, um moço ruivo, e Deus começa a ungí-lo e a abençoá-lo e ele se torna um grande guerreiro e ele conquista e traz paz. Um processo longo, complicado, mas Deus levanta Davi ao ponto de ele se tornar rei de Judá e depois rei de todo Israel. E a Bíblia fala que hoje mesmo na cidade de Davi nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor. E Lucas diz, Deus, o Senhor, vai fazê-lo rei, como foi o antepassado dele, o rei Davi. E o reino dele nunca se acabará. É interessante que José e Maria eram nazarenos, eram de Nazaré, mas por causa de terem que se alistar por uma ordem de César, né, Augusto, eles têm que se registar na cidade natal. A cidade natal de José era Belém. Então, Maria estaria prestes, ou semanas, para dar à luz, dias para dar à luz, e eles têm que fazer uma viagem longa, atribulada, são os primeiros a sair e os últimos a chegar. Porque Maria estava prestes a dar à luz. E eles estavam a ver que davam à luz no meio do deserto. Às vezes era naquela altura, se hoje há falta de segurança, naquela altura havia muitos gangues, não é? Muitos grupos que se aproveitavam dos viajantes e que roubavam tudo o que eles tinham e eles ficavam mortos no meio do deserto. Então era arriscado José e Maria fazerem aquela viagem, mas por causa de uma ordem superior, eles têm que fazer aquela viagem naquela altura para que se cumprisse aquilo que estava escrito. Porque era na cidade de Belém que haveria de nascer o Messias. E ali eles procuram, como nós sabemos, um lugar para pernoitar, um lugar para que a sua esposa pudesse repousar dessa viagem, e eles não encontram. Davi é alguém que entra na linhagem do Messias. E nós encontramos pelo menos dois erros que talvez foram os mais complicados e onde foi os pontos baixos na vida de Davi. Ele teve muitos pontos altos, mas ele teve pontos baixos. E a Bíblia não esconde os seus pontos baixos. E Davi, apesar de ser um grande rei, apesar de ter um grande nome, ser segundo o coração de Deus, diz que Davi ele precisava de um Salvador. E ele precisava de um Salvador porque ele desejou a mulher de Urias. Ele desejou deitar-se com a mulher casada e ele planeia a morte do seu fiel soldado, Urias. E ele diz, deixem-no à frente da batalha sozinho, porque eles sabiam que se ficasse na frente da batalha sozinho, ele não ia sobreviver. E o interessante é que é o próprio Urias que leva essa carta para o seu comandante. Davi tenta arranjar um esquema porque Batseba, além de se deitar com ela engravidou e agora era preciso encobrir este esquema. Então ele traz Urias da batalha e tenta que Urias se deite com a sua esposa, depois de tanto tempo fora, seria o mais natural. Mas este homem era de tanto caráter que ele disse, eu não posso estar no conforto do meu lar e os meus soldados, os meus conterrâneos estarem ao relento na guerra. Eu não consigo. E ele diz que dormiu com os soldados. Então Davi tem que arranjar um esquema ainda mais maquiavélico para conseguir se livrar desta situação. E ele põe uma carta selada onde o próprio Urias leva a sua sentença de morte na mão. Ele sabia que ele era tão fiel que ele não iria abrir aquela carta. E ele entrega e Urias morre.
E diz que, por causa disso, o profeta Natã repreende Davi. Ele poderia ter as esposas que quisesse, as concubinas que quisesse, mas ele quis a esposa que ele não podia ter. E por causa disso, ele teve consequências. As suas esposas também foram tomadas por alguns dos seus filhos, etc. Quiseram tomar o seu lugar e houve consequências. E o primeiro filho de Davi com Batseba, ele morre, consequência do pecado. Mas Davi se arrepende. E se arrepende até ao pó. E aquilo que eu vejo na Bíblia, porque é que o evangelista, neste caso, sublinha, porque é que Deus inspirou para ele sublinhar que era a esposa de Urias, era para que se manifestasse que há uma graça, que tem um amor extraordinário. E o amor o perdão de Deus é completo, apesar do nosso erro. Apesar do nosso erro não ter desculpas. A Bíblia não desculpa o erro. A Bíblia traz justiça, mas depois da justiça aceita o perdão. E é interessante que nós encontramos na Bíblia o Salmo 51, que é um salmo onde Davi expressa o seu arrependimento e diz: por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades. Lava-me do meu pecado. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade. Davi perdeu a felicidade. Davi perdeu a comunhão com Deus. E não é isso que acontece quando nós brincamos com o pecado, quando nós brincamos com aquilo que nós sabemos que é proibido. A primeira coisa que acontece é que nós perdemos a nossa intimidade com Deus. E nós já não oramos da mesma forma. E nós já não oramos da mesma forma porque nós sabemos que nós estamos errados e que Ele é puro, e que Ele é santo, e que Ele sabe todas as coisas. E às vezes nós trocamos um prato de lentilhas, não é? Como Esaú e Jacó. Trocamos a bênção de Deus por alguma coisa, por um prazer momentâneo. Davi, ele se arrepende, ele diz: volta a dar-me a alegria e a felicidade. Ainda que me tenhas esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Ele sabia que aquela situação não era o seu fim, que ele seria feliz de novo. Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e volta a dar-me a alegria da salvação. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. Ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde. Tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. E Deus aceita o seu perdão. Ele aceita Davi e o perdoa. E o sinal que Deus o perdoa é que o rei que sucedeu Davi não foi o primogênito, mas foi Salomão, filho de Batseba com Davi. E nós encontramos neste retrato de família Davi e Batseba. Encontramos ali, Davi infelizmente não foi só ali que ele errou, ele diz: dá-me um espírito humilde, quando ele já tinha conquistado muito. Eu estava a ler esta semana esse episódio e é interessante. Davi, ele manda contar o seu exército e o seu exército tinha crescido, ele era poderoso. A Bíblia fala que ninguém não conseguiam combater contra Davi. Ninguém dos povos inimigos conseguia combater contra o exército de Israel, porque a fama e o poderio deste homem se espalhou de uma forma extraordinária. E ele manda contar o exército, parece alguma coisa normal, mas aquilo que entristece o coração de Deus é que ele estava a confiar mais na sua força do que na força do seu Deus. Ele diz: agora eu já, né? Foi por isso que ele pecou com Batseba, porque no tempo que os reis iam à guerra, diz a Bíblia, ele ficou a passear no terraço. E no tempo onde eles deviam confiar em Deus, ele começou a confiar no seu exército. Diz que Deus o repreendeu e diz: olha, eu vou-te dar 3 escolhas do teu castigo. Deus deixou-lhe escolher o castigo. 3 anos de fome, 3 meses vais ser derrotado pelos teus inimigos,
ou 3 dias tu vais sofrer nas minhas mãos. Eu vou lançar o anjo da morte e tu vais sofrer. E diz que Davi, ele disse, caia eu nas mãos do Deus Altíssimo, porque Ele é misericordioso. E eu acho que era isto que Deus gostava de Davi. Davi está longe de ser perfeito. Se vocês compararem Saul e Davi, Saul errou bem menos do que Davi. Mas Saul ficou orgulhoso até se matar, até se lançar sobre a sua própria espada. E Davi buscava diante de Deus misericórdia. Caia eu nas mãos do Deus Altíssimo. E acham que Deus perdoou logo? Houve 70.000 que morreram naquele tempo. Mas diz que quando o anjo da morte, que tinha uma espada, estava a ir para Jerusalém, diz que Davi começou a clamar e todos os seus generais começaram a clamar com saco, com pano, pedindo a misericórdia de Deus. E quando esse anjo estava a ir para Jerusalém, lá no campo, diz que Deus fala com ele e disse, olha, para. Deus disse ao anjo, para. E disse a Davi, oferece-me um sacrifício. E diz que ele vai, compra aquele terreno. O proprietário não queria dinheiro do rei, pode sacrificar. E ele diz, vou oferecer a Deus alguma coisa que não me custe nada. Ele pagou o terreno e ele sacrificou ao Senhor. E diz que Deus aceitou a sua oferta e que parou ali o castigo. O castigo parou antes da hora por causa dele reconhecer. E este homem entra na linhagem de Jesus, o Salvador, onde foi clamado Jesus, não é? O filho de Davi. Quando aquele homem visual, ele clama por um Messias, ele diz, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É uma referência a Jesus como rei e é uma referência a Jesus como aquele que tem todo o poder. Claro, José e Maria não podiam ficar de fora deste retrato e são os meus últimos... O último casal que eu gostava de partilhar convosco diz que Jacó foi pai de José, marido de Maria, e ela foi a mãe de Jesus, chamado o Messias. De José nós não sabemos muito, mas ele era um homem simples, um homem de caráter, um homem trabalhador, um homem temente a Deus, um homem que queria deixar Maria secretamente, porque a lei diria se ela tivesse adulterado, ela deveria ser morta, ela devia ser apedrejada até à morte. Mas diz que José a amava de uma forma tão grande que tentou deixá-la secretamente. E Deus tem que aparecer, não é? Tem que aparecer num sonho a José e diz, aquele que está nela é do Espírito Santo. E Deus começa a falar com José. José era aquele homem carpinteiro, homem de trabalho, que não se sabe muito. Alguns historiadores pensam que ele seria mais velho que Maria e que teria partido mais cedo, tanto que depois Maria tinha a expectativa que Jesus assumisse a carpintaria do seu pai José. E é interessante que José, também ele precisava de um Salvador. Extremamente zeloso, mas a mulher gravidíssima. E naquela altura, ele poderia ter ido em família, numa família mais numerosa, ou poderia tentar poupar Maria dessa longa viagem, mas ele era bem zeloso. É para ir, temos que ir todos e vamos fazer assim. E ele acaba por ver esse Salvador do mundo, essa noite de paz, noite de amor, e perceber que havia coisas que não estavam no controle dele. José gostava de ter as coisas no seu controle, gostava de prover para a sua família, e Deus, ele honra a vida deste homem, que acaba por ser, né, não é pai biológico, mas a herança judaica, da tribo de Judá, de Jesus, vem de José. E Maria, bem-aventurada entre as mulheres, diz a palavra de Deus. Uma boa moça, nascida num lugar pequeno, simples, que tinha um sonho, né? Podemos imaginar casar com um homem que a amasse e cuidasse dela. E ela conhece um rapaz forte, trabalhador, José o carpinteiro, e ficaram noivos.
E como o sonho às vezes é tão diferente da realidade, ainda antes da boda, noivos, lá foi ela fazer uma viagem perigosa, gravidíssima. As pessoas, se calhar, olhavam para Maria. Mas já foi a boda ou não foi a boda? Mas eles estão noivos ou já casaram? Porquê é que ela tem aquela barriga? Vocês estão a ver, né? Aqueles... Nazaré era um lugar pequeno e todo esse estigma estava sobre... Porquê é que José é um homem reto e não a largou? Porquê é que não entregou? O que é que aconteceu aqui? Diz que o anjo disse a Maria: porque para Deus nada é impossível. Este texto que nós conhecemos tanto, porque para Deus nada é impossível, foi numa altura em que Maria precisava de força, em que Maria precisava de encorajamento, em que Maria precisava de enfrentar e de cumprir o seu papel de ser a mãe de Jesus, o Salvador. Claro, Maria não é mãe de Deus, porque Deus não teve início nem terá fim. Jesus diz que Ele é o Verbo de Deus, Ele sempre existiu e sempre existirá, mas Jesus fez carne, Ele entrou no tempo e habitou entre nós. Diz: Jesus é mãe de Jesus, que se fez homem e habitou entre nós. E é uma mulher exemplar, uma mulher fantástica, uma mulher que diz: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Maria chama Jesus o seu Salvador. Amém? Então, Maria não é salvadora, só Jesus morreu na cruz do Calvário por nós, mas Maria é um grande exemplo de uma grande guerreira, de uma mulher simples que se entregou e que cuidou com zelo, com todo o seu amor. Tanto que, se vocês estiverem atentos no final, Jesus entrega Maria aos cuidados de João. Jesus amava tanto a sua mãe que, quando ele estava a saber que estava a ir para a cruz, e agora quem vai tomar conta de Maria, e diz a João: olha, Maria, aqui está o teu filho, João, aqui está a tua mãe. Tipo, cuida dela até ao fim. Esse é o cuidado e o carinho que Jesus tinha. Claro que Maria queria proteger Jesus de toda a dor, de todo o sofrimento, e Jesus teve que dizer: não, eu tenho que cumprir a minha missão, e ele cumpriu a sua missão. Então Jesus nos convida hoje a tirar um retrato de família com ele. Jesus não escolheu os poderosos, mas uma família simples, Nazaré, para ser a sua família. João 1,12 diz: mas todos quantos o receberam, a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Abraão, Raabe, Ruth, Davi, José, Maria foram escolhidos apesar das suas dúvidas, dos seus medos e das suas falhas. Todos eles precisavam de um Salvador. Eu preciso de um Salvador. Eu sou pastor evangélico, mas eu preciso muito de um Salvador. E quando nós olhamos para Jesus, nós entendemos que Deus só não destruiu a raça humana. Deus, na sua justiça, só não nos destruiu por causa do nosso pecado. Porque houve alguém, houve o seu filho, disse: eu vou pagar o preço por eles. E quando havia um sacrifício, lembrava Deus que Jesus iria morrer em nosso lugar. Porque é que Deus, se é tão bom, enviou o seu filho para morrer numa cruz? Porque o pecado, ele tem que ser crucificado. Deus, o Pai, não podia apenas dizer: olha, está tudo perdoado. O pecado precisa de ser crucificado. E estava tudo no seu plano amoroso, e era necessário que o justo pagasse a nossa dívida, limpasse o nosso pecado diante de Deus. Por isso o crucificaram, cravaram os pregos em suas mãos e colocaram uma coroa de espinhos e o perfuraram no seu corpo com uma lança. E ele disse: tudo está cumprido. O que é que estava cumprido? Deus, perfeito, enviou o seu Filho, que nunca errou, para morrer na cruz em meu lugar. Eu merecia a cruz, mas ele tomou em meu lugar. Fica de pé no nome de Jesus. A graça esvaziou-se de tudo, exceto do amor. Deus largou o céu, Jesus largou o céu para vir até uma estrebaria, até uma manjedoura.
Jesus viveu em Nazaré algo tão simples por causa de nós. Hoje nós não viemos lembrar um bebê, nós viemos adorar um rei, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, que ao terceiro dia ressuscitou e que a morte não pôde reter o Senhor da vida. E se apesar das tuas falhas, Deus te convidasse para pertencer à sua família, não seria isso o melhor Natal? Precisas apenas dizer sim, eu sou pecador, eu reconheço que preciso de um Salvador, como Davi e como tantos outros, e dizeres, venha à minha vida, meu Rei e meu Senhor. E hoje mesmo, se tu disseres sim, tu vais entrar nesse retrato de Natal, nesse retrato da família de Jesus, o Salvador da humanidade. Eu sei que às vezes nós queremos pregar sermões no Natal, e o Natal é uma altura tão mimosa em que nós pregamos sermões de Jesus, do bebé, tudo fofinho. Maria, simples, José, trabalhador, os magos, os anjos, as crianças cantam. Mas ele não teria vindo se tu não precisasses de um Salvador. E nesta manhã, quando eu estava a orar a Deus e estava a dizer, Deus, a tua misericórdia é tão grande. E a imagem que vinha ao meu coração era quando a oração de Davi, o sacrifício de Davi travou Deus de destruir Jerusalém e travou Deus de destruir o homem por causa da sua desobediência. Eu disse, Deus, eu teria destruído porque tu és um Deus perfeitamente justo. E eu erro tantas vezes, eu já errei tantas vezes. Mas tu vieste em meu auxílio, tu morreste em meu lugar, tu te fizeste homem, habitaste entre nós, tomaste o meu lugar, para que agora eu possa pertencer à família de Deus. Fecha os teus olhos. Ele é o Emmanuel, o Deus conosco. Jesus, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Ele é Emmanuel, Deus conosco. Ele veio até nós, aleluia. Como Maria, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Não há nada que tu possas fazer para merecer o favor de Deus. Talvez um sinal que tu precisas de um Salvador é tal como Davi, perceberes que havia uma alegria que se esvai, há uma paz que se esvai, há uma alegria que não se mantém, há uma paz que não se mantém. Ele adquiriu os seus desejos, ele como rei poderia satisfazer todos os seus desejos, mas todos os seus desejos não preencheram o vazio que estava no coração de Davi. E eu quero te dizer que não há nada que tu possas fazer que preencha realmente o teu coração. Porque o nosso vazio é do tamanho de Deus. E só Deus pode preencher o nosso vazio. E com a simplicidade daquela noite, e com a glória daquela noite, onde os anjos cantaram glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens que Ele quer bem, eu gostava de perguntar se tu fazes parte desse retrato de família, se tu queres fazer parte desse retrato de família, se tu queres dizer, Deus, obrigado pelo teu sacrifício. Diz que aquele que confessar o nome do Senhor será salvo. E que nós somos adotados na família de Deus. Deus nos torna seus filhos, seus herdeiros, e Ele transforma o nosso coração. Amém. Vamos orar a Deus. Pai,
Muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado pela tua graça que nos alcançou. Muito obrigado por teres enviado Jesus. A nossa mente não entende este mistério de uma forma plena, mas o nosso coração, na nossa simplicidade, se alegra porque que tu arranjaste uma forma perfeita de ser justo e de seres completamente cheio de compaixão. Obrigado pelo teu amor e que neste Natal nós possamos entender que há um Salvador. Há um Salvador. Há um Salvador para as nossas falhas e há um Salvador para as nossas más decisões e há um Salvador que nos persegue. Há um Salvador que não nos larga, que nos ama. Oh Deus, obrigado porque a graça se manifestou em Jesus. Ele se esvaziou de tudo, menos do amor. E Deus, oramos para que nós possamos, Senhor, sentir esse amor no nosso coração. Perdoa os nossos pecados, Deus. Pai, não queremos ser como Saul, orgulhosos até ao fim, mas queremos ser como Davi, na nossa falha. Deus, tem misericórdia. Caia eu na tua justiça, caia eu nas tuas mãos, pois és misericordioso. E obrigado porque Jesus levou na cruz do Calvário todos os meus pecados. E é por Ele, é nele que eu tenho esperança e vida. Obrigado porque és Tu que transformas o nosso coração. Obrigado porque és Tu que transformas a nossa mente, o nosso passado, o nosso futuro, Deus. Usa-nos para a Tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Deus, eu oro por famílias hoje aqui nesta tarde, Senhor. Talvez nesta altura, uma altura, Senhor, onde nós nos lembramos da família como povo imigrante. Talvez a nossa família esteja longe, talvez parte da nossa família esteja longe, talvez por causa de desavenças, por causa da vida, por causa, Senhor, ó Deus, de cada um, Senhor, seguir o seu próprio caminho, Deus. Talvez não estejamos tão perto hoje, mas nós lembramos a nossa família e nós lembramos, Senhor, aqueles que Tu tens colocado ao nosso lado ao longo da nossa jornada. Obrigado por amigos, obrigado por irmãos. Obrigado pelo Teu grande amor por nós. Santo e Espírito, nós Te agradecemos todas as coisas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia.